Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sempre me esqueço de falar isso no começo. Todos vocês que puderem dar uma curtida aqui no vídeo, né? Apertar aqui no like, isso é importante para fazer com que o vídeo fique ali naqueles recomendados do YouTube e chegue a um número maior de pessoas. Então hoje eu estou me lembrando de falar isso. Se vocês puderem dar o seu like aí, sempre que puder compartilhar, claro, se vocês acharem que o vídeo tem um conteúdo relevante, interessante, isso é super bom e eu fico muito grato quando vocês podem fazer isso. Eu acabei de ter uma conversa com um amigo meu, empresário, que estava aqui me visitando e etc. E conversando, ele foi mais um, né, dos empresários que eu conheço que assim confessou uma frustração, um desânimo assim muito grande com o atual cenário econômico, né? E é engraçado porque às vezes nessas conversas eu pergunto, pô, e aí, como é que você tá, etc. E as pessoas começam falando, não, tá difícil, né? Mas acho que tá para todo mundo, esse cenário tá complicado, você sabe como é que é, as coisas ainda não estão acontecendo, vão acontecer, mas esse negócio tem tempo, né, para acontecer. E aí quando eu vou puxando ali o fio da meada e fazendo o cara se sentir mais à vontade para contar como é que está a situação, aí eles se abrem e falam que o negócio está realmente muito ruim, né? As perspectivas não melhoraram, as vendas não melhoraram, muitas vezes o problema com as dívidas da empresa aumentou, né? Porque se não aumenta a receita, não aumenta a lucratividade e as dívidas elas não param de crescer, a sua situação fica cada vez pior, né? Os juros passam também a ficar cada vez maior e comer um pedaço cada vez mais relevante das suas receitas. E são pessoas que quase todas elas votaram no atual governo, né? Votaram no Jair Bolsonaro acreditando muito nesse pensamento aí do Paulo Guedes, que aliás eu falo muito sobre qual é a lógica, né, desse pensamento no vídeo que eu postei aqui no YouTube, no último vídeo que eu postei aqui no YouTube. E aí essas pessoas vêm com esse discurso até muito para eles, né, não é nem para mim, né, quase que como um alento necessário de que, não, mas também pô, o governo tem só 7 meses, né? Não dá para esperar muita coisa de um governo de 7 meses, etc. E aí veio essa vontade de gravar esse vídeo de hoje para falar sobre essa situação do empresariado de uma forma mais ampla e sobre esse discurso de que só tem 7 meses, também não dá tempo para fazer tanta coisa. E a verdade é que em 7 meses dá tempo sim de você reanimar uma economia, de mostrar outro horizonte, de chamar investimentos, de fazer a vida do pequeno e do médio empresário melhor, de fazer com que surjam novos empregos, de fazer com que as empresas aumentem suas receitas, de fazer com que as pessoas que estão desalentadas voltem a encontrar aí alguma luz nessa caminhada. E isso não aconteceu até agora por culpa do atual governo. E por que eu falo isso com tanta convicção? Porque as pessoas têm que ter na cabeça, de uma forma muito clara também, que a vida não está ruim para todo mundo. Pelo contrário. A vida, por exemplo, tá, dos grandes bancos, ela está uma maravilha. Nunca esteve tão boa. Aliás, não sou eu que estou falando isso. O presidente do maior banco do Brasil, há poucos dias atrás, falou exatamente isso, exatamente com essas palavras. O cenário nunca teve tão bom. O lucro do banco foi recorde. Recorde. O maior reportado até hoje para esse período, um período de 3 meses. Então, a gente tem que entender o seguinte, este modelo de governo, e era isso que eu falava desde o começo, é um modelo que ele vai fazer a vida de algumas pessoas melhor sim, e já está fazendo, e é por isso que 7 meses fazem a diferença.
O mercado de capitais está fazendo várias operações. Eu encontro as pessoas que eu conhecia dos bancos onde eu trabalhei, às vezes andando na rua. Eu trabalho aqui entre Faria Lima e Juscelino Kubitschek, então aqui tem um monte de banco de investimento, e tá todo mundo com o maior sorriso no rosto, falando, pô, há muito tempo a gente não fazia tanta operação e a gente tá super animado e o ano tá maravilhoso. Então o ano está maravilhoso e isso mostra que em 7 meses dá sim para fazer diferença, dá sim para mostrar resultado. Só que esse resultado tá aparecendo onde estava claro que ia aparecer. E aí muita gente fala o seguinte, mas isso é bom. Depende para quem, né? Essa história de bom e ruim tem que ver de quem que a gente está falando. E aí a gente chega num ponto, que é um ponto que eu já falei algumas vezes, vale a pena repetir, que é aquela história assim, pô, mas a bolsa está subindo. É isso mesmo, a bolsa está subindo. E eu, por acaso, estou comprado em bolsa e chamei todos os meus alunos, as pessoas que me acompanham, para comprar a bolsa, dizendo que a bolsa ia subir. Mas que isso não queria dizer que isso era bom para a economia, ou seja, que a economia está vivendo um momento maravilhoso. E aí tem até algumas pessoas que têm dificuldade de entender isso, e eu compreendo que nem todo mundo consiga entender os conceitos econômicos de uma forma mais clara, né? Até a boa parte dessas pessoas que trabalham com o mercado, que são economistas, têm dificuldade de entender esses conceitos de economia. Mas nem toda vez que a bolsa sobe, isso significa que a economia está melhorando. E nem todas as vezes que a bolsa cai, isso significa que a vida de todo mundo vai ficar pior. É claro que de uma forma geral existe um conceito que se a bolsa sobe, isso significa que o mesmo pedacinho das empresas, que são as ações, está mais caro. Ou seja, as empresas conseguem se financiar, abrir mão de um pedaço delas pequeno, recebendo mais dinheiro. Elas se financiam mais barato. O dinheiro para elas é mais barato. Com um dinheiro mais barato, em tese, as empresas têm mais incentivo a crescer e, ao crescer, em tese, elas empregam mais gente e isso é bom para a economia. Quando a bolsa cai, a mesma coisa vale para o lado contrário, ou seja, fica mais caro para as empresas se financiarem, logo as empresas elas têm menos aptidão para investir e ao ter menos aptidão para investir, isso também atrapalha a geração de emprego, etc. Então isso é assim, é meio que condições normais de temperatura e pressão. Mas não quer dizer que toda vez que a bolsa suba, isso esteja refletindo um mercado melhor para todo mundo. Por quê? Porque bolsa subir significa simplesmente que as empresas estão lucrando mais ao longo do tempo. E as empresas podem estar lucrando mais ao longo do tempo por um motivo que é ruim para a maior parte da população. Vamos pegar o exemplo dessa semana. O presidente do maior banco do país falou o seguinte, olha, a gente teve um lucro recorde e vamos aproveitar esse momento para mandar um monte de gente embora. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o banco ficou muito mais lucrativo, vai aproveitar isso para mandar um monte de gente embora. Isso vai gerar o quê? Desemprego. Vai piorar a vida de um monte de gente. Para a economia, de uma forma geral, é pior, porque é um monte de gente que não vai poder estar consumindo como estava antes, vai frear a economia. Mas a ação desse banco vai subir, porque ele vai ficar mais lucrativo. Em 2017, os bancos mandaram embora quase 20 mil pessoas. O que aconteceu? Isso foi bom para a economia? Foi péssimo, mas a ação dos bancos subiu pra caramba. Quando você pega e passa uma reforma trabalhista, o que você acha que acontece com a ação das empresas? Elas sobem. Por que sobem? Porque o custo da mão de obra fica mais barato. Isso significa que para a economia isso é maravilhoso? Não, porque você não gerou novos empregos e o ganho todo foi para as empresas. Tem um dado interessante que é o seguinte, nos Estados Unidos, você pega desde a década de 80 até hoje, não é um dado do Eduardo, é um dado oficial, em várias apresentações minhas, o último slide eu boto esse gráfico, se você for pegar o aumento de produtividade da década de 80 até hoje em dia nos Estados Unidos, ele é assim brutal, o ganho de produtividade foi enorme, ou seja, o quanto você tem de output, de produto final por pessoa trabalhando, é muito maior hoje do que era na década de 80. Agora, a renda real das pessoas que trabalham na produção, sem ser em cargo de gerência e sem ser dono da empresa, ela é praticamente inalterada, ou seja, todo o ganho de produtividade foi para a mão dos donos das empresas, para o acionista. O lucro das empresas aumentou demais, só que a renda real dessas pessoas não aumentou. O que isso quer dizer?
Quer dizer que você tem a bolsa subindo pra caramba, porque as empresas ficaram muito mais lucrativas, mas isso não transbordou para as pessoas que trabalham. Então é isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Uma reforma trabalhista faz a bolsa crescer. É bom para a economia? Não necessariamente. Para os trabalhadores é péssimo. A reforma da Previdência, ela faz a bolsa subir? Faz a bolsa subir. Por quê? Porque você tem, novamente, um custo de mão de obra mais barato, a necessidade das pessoas terem que trabalhar até o final da vida, porque elas não vão conseguir se aposentar. Logo, as empresas, sabendo que as pessoas têm que trabalhar porque não tem mais aposentadoria, tem muito mais poder de negociação de salários, etc. Então, isso para as empresas é bom, aumenta a lucratividade das empresas. A bolsa sobe, mas para as pessoas é bom? Não, não necessariamente é bom. Porque não necessariamente essas empresas vão contratar mais gente. O maior banco acabou de falar que vai demitir um monte de gente. Então, é importante a gente ter muito claro esses conceitos para entender que nesse projeto de poder, nesse projeto econômico que está em curso, as pessoas beneficiadas fazem parte de um grupo muito pequeno, de um grupo que já vive uma vida ultra privilegiada, que já tem muito dinheiro e que vão ganhar mais dinheiro. O médio empresário, o pequeno empresário, a vida deles vai ficar pior. A pessoa mais pobre, o trabalhador, vai ficar muito pior, porque faz parte desse projeto. Não é que não teve tempo de acontecer as coisas. Teve, já está acontecendo. A vida dos bancos está melhor. Eles têm uma mão de obra mais barata. Eles têm que pagar menos direitos para as pessoas. A reforma da Previdência está vindo obrigando as pessoas a trabalhar por mais tempo para eles nas condições que eles vão obrigar as pessoas a trabalharem. Então já aconteceu muitas coisas em 7 meses. Se você não está notando, é porque você finalmente está percebendo que esse projeto não é para você. E tudo bem, você votou no governo imaginando que é isso mesmo, que bolsa sobe é bom para todo mundo, que projeto das empresas lucrarem mais transborda para todo mundo, mas não é, não é. E os 7 meses já estão mostrando isso. Não precisa esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque é o mesmo projeto. Só vai se acentuar o que aconteceu até agora. Algumas pessoas têm dificuldade em entender isso, né? Algumas pessoas têm dificuldade em entender que às vezes a bolsa cai porque significa que uma parte da lucratividade não está indo mais para as empresas e está sendo distribuído entre os funcionários da empresa. Aí a bolsa cai mesmo, as empresas ficam menos lucrativas. Mas se é ruim? Não. Então se hoje em dia a gente tivesse mais direitos para os trabalhadores, a bolsa ia cair. Ia cair por quê? Porque os trabalhadores iam estar recebendo uma fatia maior no lucro das empresas. Então é bom para a economia? Depende do que você chama de economia. Para os trabalhadores é melhor, sim. Então nem toda vez que a bolsa sobe é bom para todo mundo. Nem toda vez que a bolsa cai é ruim para todo mundo. Normalmente, nas condições de temperatura e pressão normais, quando a bolsa sobe, o financiamento das empresas se torna mais barato, as empresas teriam condições de investir mais, crescer e etc. Então é claro que ter um mercado de capitais desenvolvido, é claro que ter uma bolsa que sobe pelos bons motivos, você tem uma economia pujante, você tem as empresas vendendo mais, o mercado de consumo aquecido pelos bons motivos, tudo isso é claro que é positivo. E quando a bolsa cai porque você está vivendo um caos econômico, porque as empresas não estão conseguindo vender nada, o mercado está absolutamente parado, ninguém está comprando nada, é claro que isso é ruim. Mas entendam que vocês devem ir um passo além. Não é todo mundo que tem essa capacidade de um passo além de entender isso. Novamente, tem economista que não tem capacidade de entender isso, tem gente que trabalha no mercado financeiro que não tem capacidade de entender isso, tem gente que tem mestrado, doutorado que não tem capacidade. Às vezes porque é novo, quando ficar mais velho vai poder entender, às vezes porque não quer entender, não interessa, às vezes porque é patrocinado por gente que não deixa entender, mas você ouvindo isso, você vai entender. Você vai entender que o seguinte, este projeto de poder é um projeto que faz as empresas lucrarem mais e as pessoas terem menos empregos e os pequenos e médios lucrarem menos. E é isso que já está acontecendo em 7 meses. E é isso que vai continuar acontecendo. E é isso que vai piorar a vida de quem notou que nesses 7 meses não mudou nada e no limite, na margem, piorou. E isso que vai fazer melhorar a vida dos bancos, das grandes empresas ao longo dos próximos anos. Isso se a gente não fizer nada. E é por isso a importância da gente entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e começar a se posicionar. Um abraço e até o próximo vídeo.